Olá, nossa coluna podcast hoje traz um tema importantíssimo. A gente vai falar sobre pediatria. A gente vai cuidar do nosso maior bem precioso, que é nossos filhos. Tudo bem, Gi? Eu tô, José, e você? Também tô bem. Apresenta pra gente a nossa convidada. Doutora Mariana Dávila, ela é pediatra do Instituto Maccabi. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e vocês? Obrigada pelo convite. Eu já quero começar com a polêmica, para a gente falar um pouquinho dessa série Adolescência. Sim, é uma série pesada. Para quem não assistiu, recomendo com moderação, com algumas ressalvas. É uma série que retrata tantas coisas, mas a história central é um adolescente que comete um crime e os pais não tinham ciência disso. Como isso é pesado, como isso mostra que hoje em dia, que é o que a gente estava falando, que é diferente da nossa época, quantos nossos filhos estão vulneráveis, mesmo dentro do próprio quarto. E expostos. Expostos, sim. Sim, o quanto a gente não sabe o que eles estão fazendo ali. Então, eu acho que o grande recado da série é para a gente tentar ser próximo dos nossos filhos, para a gente nunca perder esse contato. Tentar se colocar no lugar deles, se bem que é muito, muito complicado, porque as gerações mudaram, mas tentar lembrar um pouco da nossa, quando a gente era adolescente, o que a gente sentia com relação aos nossos pais, né? A vergonha, tentar pertencer, tentar, né, se aproximar deles. Mas como é que a gente faz isso? Na verdade, assim, é uma construção. Eu acho que o diálogo é importante. Você ser próximo do seu filho desde sempre é importante. Você criar conexões, você criar momentos oportunos. E se você não tem isso, talvez muitos de nós viemos de uma criação mais autoritária, de pais mais distantes. Não tanto quanto os nossos pais, mas ainda assim distantes. Muitos de nós tentamos fazer diferente. Então, um pai distante que tivemos, a gente não replica. Mas muitos de nós nem temos consciência disso. A gente não para pensar. Mas o quanto é importante... Primeiro de tudo, eu acho que a discussão que está em pauta é controlar o uso de telas. Então, não é a tela, pela luz azul. É o conteúdo que ela fornece. Então, quanto mais a gente segurar, eu acho que isso é o top 10 dos assuntos na pediatria hoje, que é a abolição do uso de celulares na escola, essas coisas. Então, você, desde sempre, para quem ainda não tem um adolescente, para quem ainda não tem um filho que usa celular, seria interessante você controlar, você supervisionar. Nunca esquecer que você é responsável pelo teu filho. Por mais adolescente que ele seja, até os 18 anos, é você que responde por ele. Então, assim, não tem essa invasão de privacidade. Você não precisa constranger o seu filho, mas é necessário que você saiba o que ele está consumindo. Eu nem sabia, eu não tenho filhos adolescentes, mas eu acho que hoje existe aplicativo de controle parental para aqueles adolescentes que usam a rede social. A gente se inteirar, saber. Você pode ler, você não precisa comentar tudo. Segredinhos de diário, coisas irrelevantes, não é motivo de chacota, não é motivo para você expor o seu filho. Mas você tem que ter consciência o que ele anda falando, qual a gíria que ele anda usando, você tem que ter conhecimento. A série mostra isso. Um universo completamente desconhecido dos adultos. Eu falo muito. Perfeito, eu estou admirado. Você foi falando e eu pensei numa coisa que é muito importante, né? Quando o nosso filho adolescente, eu também não tenho um de 4 anos em casa, ele entra para dentro de casa, a gente fecha a porta, a gente acha que ele está seguro, né? Está dentro, debaixo das minhas asas. Isso não é mais a realidade, né? Não mais. Ele fecha a porta do quarto, conecta o computador e ele está no mundo paralelo. Completamente. Mundo paralelo total. Com comunicações diferentes, com gírias diferentes. A gente tem as nossas gírias da nossa época. Hoje é código, hoje é emoji, coisas que representam. E a série mostra muito isso, que os pais não faziam ideia do quanto que esse menino sofria. Eu estava falando para a Gi, o bullying ultrapassou os muros da escola. Então, antigamente, na nossa época, existia bullying, mas ele terminava. Quando você saía da escola, ele acabava. Hoje em dia, qualquer coisa que acontece vai parar na rede social. E a rede social é um veneno para crianças imaturas. E com a IA pode construir até uma coisa falsa, né? Pode não, constrói, né? E no consultório, quando chega um adolescente, você consegue já perceber que essa criança está sofrendo bullying? Não. Tem algum sinal que o pai tem que ficar atento? Não, você não consegue. E é isso também, fazendo um paralelo com a série. O pai não fazia ideia.
Ele não imaginava o que o filho tinha feito e eu acho que ele colocaria a mão no fogo pelo filho. Até ele ver o vídeo que ele vê e ele fala, cara, não tem nem como defender. E ele se choca, porque ele fala, não tem sinal, não tem nada. Os adolescentes se fecham. Eu acho que é importante o diálogo. É importante se você tiver que pecar pela falta ou pelo excesso, que você peque pelo excesso. Então, qualquer coisinha que você acha que não está indo bem, seria relevante pontuar. O pediatra não consegue atuar sozinho. Às vezes é necessário um terapeuta, às vezes é necessário muito mais do que um terapeuta, um psiquiatra. É muito do caso. Mas eu não acho que são sinais evidentes. O evidente fica claro, você consegue intervir, mas é igual a depressão. Ninguém avisa quando ela chega. E quando ela chega, você fala, é tarde demais, eu podia prevenir? Talvez. E dentro da pediatria, qual é a faixa etária que a gente fala que é adolescente? Nossa, não há consenso. Tem a pré-adolescência, entre 8 e 9 anos. Aí a adolescência começa a entrar 12, 14, é o início da puberdade. Se você falar fisiologicamente o que é um adolescente, é quando ele entra na puberdade. Se seu filho é pré-púber, 8 anos... Ele é pré-adolescente. Meu Deus, que golpe. O meu já é pré-adolescente? 8 para 9 é pré-adolescente. Ai, meu Deus. Eu acho que o meu de casa de 4 anos também já tá virando adolescente. A gente fala que tem os teenager. Como é que é? Teenager. Eu já passei. A minha tá uma adolescência eterna, assim. É porque é uma fase que a gente se sente muito autossuficiente, de muitos questionamentos, é uma autonomia, mas o nosso cérebro, ao mesmo tempo, é imaturo. A gente precisa acolher, né? São sentimentos, uma sensação de potência absoluta. É como se a gente quase evoluísse. Ô Mari, me ajuda aqui nesse momento. Não é consulta, tá? É para o bem da humanidade. Mas isso é válido, é válido. É uma linha muito tênue entre ser mãe e ser amiga. Então, nessa fase do meu filho de 8 anos, assim, para eu não perder essa conexão com ele... Qual que é o approach? Qual que é... O que é melhor Nossa, eu fazer? É muito individual. Eu tinha que conhecer mais você e ele. Uhum. Um interesse que ele gosta, alguma coisa que ele gosta, um interesse dele. Ele gosta de futebol, sei lá. Meio Sim, adora. Ele gosta de futebol. Você assistir um jogo com ele. Proporcionar atividades que ele se sinta confortável. Fazer um comentário. Às vezes comentar uma vulnerabilidade sua. Hoje eu estava na rua, você não sabe, eu fiquei tão estressada no trânsito, sei lá. Eu vi um cachorro, eu lembrei de você. Coisas que acontecem corriqueiramente com você. Você mostra para ele uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Ou assim, eu também sinto, eu também me estresso, eu também estou angustiada. Hoje eu trabalhei demais e não foi tão legal. Às vezes você não é se igualar, mas mostrar para ele que você não é a dona da verdade. Ao mesmo tempo que você fala, filho, eu sou sua guia, eu sou sua mãe. Se eu estou dizendo que isso não é legal, é porque eu sei que não é legal. Então, assim, é ser autoridade sem ser autoritária. Ser uma autoridade humana, vai. Você trazer seu filho, você aproxima pro seu filho, quando você fala assim, você vê esse jogador, nossa, ele falou algum palavrão. Cara, isso é muito desrespeitoso, isso não cabia neste momento. Ou um filme, você vai assistir um filme que ele curta, e você vai ver uma cena que talvez te deixa constrangida, não sei, sexo, drogas, e você aproveitar esse momento para falar, nossa, você viu isso aí? Isso aí que ele fez com essa moça, não achei tão legal. O que você achou? Então, assim, criar momentos conexões, né? para abrir a discussão. E você falar, olha, isso eu não gostaria que fizessem comigo. Ou isso eu não acharia legal a menina falar assim com você. Sabe essas coisas? Você criar momentos. Sim, eu acho que é uma boa estratégia. Eu usaria isso na minha casa. Legal, eu faço isso. Ótimo. Que o quanto mais honesto você for com o seu filho, é bom. Você não precisa mentir. Exato, tem que ser verdadeiro, né? Com limite, você não vai sair contando as suas intimidades. São coisas que a gente não conta. Mas se um dia seu filho perguntar, você já fez isso? Olha, já, e não foi legal. Meu pai me alertou, na época eu não dei bola e eu deveria ter dado. Sei lá, você contar alguma coisa assim que você consiga contar. Entende o que eu tô falando? Eu não consigo dar um exemplo agora do que você deveria falar. Não, mas eu captei. Muito individual. Entendi. Entendeu? E a vida inteira a gente vai passando por esses desafios, né? Sim. O desafio na minha casa foi que ele aprendeu a falar um palavrão com o primo. Isso pra mim foi uma coisa muito chocante. Então, você me lembrou de uma coisa. Meu filho um dia chegou pra mim e eu vou falar uma palavra feia, mas eu vou falar. Ele virou pra mim com entonação,
sua vagabunda. Ele tinha, sei lá, 5 anos. E eu sempre conto essa história, sempre. Porque na hora, eu acho que, sei lá, foi uma inspiração. Eu olhei pra ele, ao invés de ter a relação que ele achava, porque ele falou com entonação, ele falou pra ofender. Eu falei, cara, você sabe o que é vagabunda? Aí ele já regalou o olho, porque ele viu que eu não fiquei brava. Aí ele, não, mamãe. Eu falei, vagabunda é uma mulher preguiçosa, que não trabalha. Você acha mesmo que eu sou preguiçosa e que eu não trabalho? Não, mamãe. Eu falei, então, cabe isso aí que você falou pra mim? Não, mamãe. Nunca mais essa palavra foi repetida. Então, uma coisa é você... eles nem sabem o que eles estão falando, mas eles falam com a mesma entonação que eles ouviram. E às vezes você ressignificar, você tratar de uma forma assim... É sério, você tá me chamando disso aí? Você sabe o que isso significa? Outra vez foi seu bêbado. Eu falei, você sabe o que é isso? Não, mamãe, o que é bêbado? Eu abri o dicionário. Falei, bêbado é isso. Ah, só fica bêbado com bebida? Não, de sono você pode ficar. Você achou legal? Não. Então, assim, é o contexto, a entonação que eles vão ouvindo, eles vão replicando. E às vezes você sente e fala assim, não tá me ofendendo. Tipo, não tá colando isso aí que você tá fazendo. E acaba. É verdade. Não dá importância pra uma coisa que não é importante, né? Não é importante. Ou então entender o que ele tá pensando. Você não sabe o que é isso. Você tá falando, você só tá replicando. Você tá replicando uma coisa que você nem sabe o que é pra me ofender. Cara, tá bom, eu entendo, mas você não vai conseguir fazer isso. Lembrar sempre que você é o adulto da relação, você tá no comando daquilo ali. É difícil. É difícil. É utópico que eu tô falando, porque às vezes a gente perde a paciência, a gente tá reativo, você tá mais cansado, você fala, ai, chega! Quem nunca? Mas é muito importante quando a gente vai exercitando isso, vai ficando melhor, vai ficando mais fácil. Ai, sério? Bêbada? Poxa, caramba! Sei lá, tem vários exemplos, assim, eu dei 2 que aconteceram comigo. Mas é verdade. E com relação a, por exemplo, seu marido, vocês são sempre concordante ou discordante? Não, tem o bad cup e o good cup. Bastante. Tem dias que ele tá com mais paciência e ele vai lá acolher, e eu tô mais sem paciência, eu tô mais... Aí ele vem, pega, fala, tira do meio de campo. O que a gente tenta não fazer é desautorizar. Então, se uma pessoa, se um dos dois falou uma coisa, a gente tenta manter a mesma linha. Agora, a gente sabe quando um tá mais sem paciência e o outro tá com paciência. Isso acontece demais em casa. Então, não é igual. E seus meninos têm quanto tempo, Mari? O mais velho tem 7, vai fazer 7 quinta-feira que vem. Tá. E a menininha faz 5 em junho. São Entendi. 2 anos de diferença. Mas é uma comédia em casa. É um desafio eterno. É um desafio, né? A gente acha que recém-nascido dá trabalho, né? Aí quando o forme vai crescendo, o trabalho vai ficando mental. Porque a gente tem sempre que ser o adulto da relação. E cada fase é um trabalho diferente, né? Então. O trabalho mental eu acho às vezes mais difícil que o trabalho físico. Muito mais. Falando nessa coisa do mental, essa série Adolescência, eu não assisti ainda. Não sei se eu considero recomendá-la. Pois é, eu não quero assistir, sabia? Porque eu tô achando que ela vai me dar... Não sei, vai mexer ali em ansiedade. Muitos lugares, sim. Vai, né? Vai dar uma sensação de impotência. Mas, por exemplo, você tem um pré-adolescente. Sim. Se você conseguir limitar o uso de tela, se você conseguir verificar o que ele está assistindo e explicar, cara, eu não quero que você assista YouTube, porque YouTube é um buraco negro. Eu não quero que você fique navegando por aí porque ele te sugere conteúdos não tão legais, não tão saudáveis para sua idade e você não tem maturidade para consumir isso. Às vezes eles nem entendem o que você está falando. Porque sim, não é saudável. Sabe o que eu tenho feito? Eu pego matérias, mesmo no Instagram, que eles colocam. Essa semana eu mostrei que o fundador do YouTube não deixa os filhos assistirem shorts, porque não faz bem, né? Então eu mostrei para ele, eu falei, olha aqui, se o fundador não deixa... Sabe? Você acha que eu vou deixar? E ele falou, olha que engraçado. Então, o fundador não deixa, mas ele quer que a gente assista. Então, ele já linkou. Exato, sabe? A minha preocupação é fazer o proibido ser curioso. Mas não é o proibido. Não é o proibido. Eu só tô olha aqui, lê isso aqui. Sim. Sabe? Faz deixar sentido. Deixar ele construir. Deixar ele entender. E foi o que aconteceu. Na minha casa, o meu marido, ele é consumidor do YouTube. Ele gosta muito de vela, ele se interessa por alguns assuntos. E o YouTube é uma ferramenta útil para quem sabe usar. Eu acho que você aprende bastante coisa com o YouTube. Com as redes sociais, enfim. Essa específica porque tem muito conteúdo legal. Eu acho que você consegue se educar através de vídeos ali.
Então ele mostra pro meu filho: isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui não é. Então, não é o proibido, é você ir trilhando o caminho do seu filho. Não é você falar por que não e fechar a tela. Entende? Eu acho que a educação do filho, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. A gente tem que orientar, mostrar, mas ele vai passar, né? Então, se você preparar a autoestima do seu filho, mostrar que você não precisa de consumir isso, você não precisa usar aquilo. Por quê? Porque você é acima disso. Talvez você consiga blindar ele. E você consegue mostrar. A gente achou um canal, vou falar aqui, porque eu acho que todo mundo deveria assistir. Meu filho gosta muito desse negócio de YouTube. Ele falava: por que o papai pode assistir e eu não? Eu falava: porque o seu pai tem discernimento, ele não vai ficar exposto a conteúdo. Se você quiser assistir com a gente, eu deixo. E aí a gente assistia e a gente achou um canal para ele chamado Manual do Mundo. É um engenheiro, não sei o que ele é, na verdade, ele chama Iberê. Você já viu, conhece? Já. E ele vai pra dentro de fábricas, ele constrói coisas, ele mostra assim. Então é super interessante. É realmente educativo. Não tem um apelo consumista. O que a gente vê no Instagram são youtubers mirins vendendo coisas, estimulando seu filho ao consumo. Exato. Isso é muito nocivo. Isso não é legal. Você estimular consumo por consumo. Meu filho se interessa muito por Lego. E ele estava fissurado num que o primo mostrou, que era um cara que ficava numa loja de Lego montando Lego e mostrando que você tinha que consumir. Não que você tinha que consumir, mas todas as coisas de Lego que podiam ser consumidas. Aí eu falei: cara, isso não é legal. Se você gosta de Lego, talvez tenha um canal que te ensine a montar Lego com aquilo que você tem. Porque eu acho que aí tá a graça do Lego. Eu nem acho tão divertido os kits prontos. Eu acho mais divertido você pegar aqueles blocos soltos e montar. E a gente achou um canal que o cara construía a partir de peças aleatórias, várias formas. Então, veículos militares, que era o interesse dele, carros de bombeiro, carros de Fórmula 1. E aí você vai. Só que educado a trabalho. Sim. Nossa, é isso. Dá muito trabalho. É trabalho mental. Aí eu falo: ai, que saudades do recém-nascido, quando o meu problema era amamentar e não dormir. Você nunca mais vai dormir. Você dorme igual? Depois que seu filho nasceu, você dorme igual? Você não dorme. Nunca mais. No começo é pela privação de sono. Na adolescência é porque ele sai e não volta pra casa. É difícil. Entrando nesse assunto de dormir, o que você acha dos pais que dormem, os filhos que dormem com os pais? No comments. Não posso comentar, gente. Por quê? Eu tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro. E todo mundo me falava: o seu filho... Eu vou contar primeiro como eles são. A mais nova dorme na cama dela 12 horas seguidas. Plena. E ele vai fazer 7 anos e toda noite acorda e vai pra minha cama. Eu falo: gente, pode trocar de pediatra. Eu falhei nessa missão. Aí me falavam: o seu filho não vai ser inseguro? Zé, eu não acho. Meu filho não deixa de fazer os programas dele, não deixa de dormir na avó, viajar com a avó, de estar com outra pessoa. Ai, Mário, concordo. Eu durmo com o meu até hoje. E ele também... Confessionário. Não deixa de viajar, ele dorme na casa dos amigos, ele viaja com a avó, sabe? Então, eu acho o contrário. Eu acho que não sei, quanto maior o aconchego agora... Futuramente ele vai ser um adulto. Eu também acho isso e eu não achei um estudo que fale o contrário. Que ótimo. Você acha o contrário? Vou te falar, o meu marido poderia estar aqui, porque ele ia falar: tudo bem, mas eu não consigo dormir. Quando meu filho está na cama, eu não durmo. Então ele muda. Eu falo assim: você tem 2 opções. Porque eu durmo super bem, eu nem acordo, não vejo ele chegando. Você tem 2 opções. Ou você leva ele de volta, ou você muda. Qual a opção que ele escolhe? Mudar. Esse assunto é um assunto que a gente discute muito em casa. O Gustavo, ele dorme com a gente. E essa era uma coisa que eu sempre ficava preocupado em relação ao desenvolvimento. E eu fui voto vencido. Hoje a gente gosta, né? É gostoso esse aconchego e tal. E eu, quando vou pro canto dele, ele fala: sai do meu canto, que esse canto é meu. Então... E você vai vendo na prática. Hoje o Gustavo tá com 4 anos. Como é que ele é na escola? Como é que ele é no relacionamento com os amigos? Como é que ele fica com os avós? Ou com algum outro cuidador de referência quando você não tá? É isso que importa, na verdade. Agora, se for uma coisa uma muleta que o impeça de fazer algumas outras coisas, poderia ser revisto. Quando não influencia em nada... Exato. O pediatra não tem nada a ver com isso. Eu não
vou lá na sua casa, acordar de madrugada e falar, então, você tem que devolver o seu filho para a cama dele. E eu vejo muitos pediatras passando muitas regras e tal, e tem regras que não se aplicam. E a mãe se sente frustrada porque não consegue executar. Exato. Isso desde sempre. E regras? Vamos falar então delas. Qual é o maior desafio do seu consultório? Um hábito que você fala assim, mãe, isso aqui a gente precisa tentar trabalhar porque vai atrapalhar. Você consegue listar alguma coisa? Sim. Eu acho que pais super protetores, no sentido de estão no meu consultório e não conseguem fazer com que o filho entenda que eu preciso examinar, por exemplo. Então, que ficam ali na barganha, no filhinho, não chegam e falam assim, isso é inegociável. Então, não passam segurança para o seu próprio filho para coisas inegociáveis, como tomar remédio, como ser examinado, como fazer um exame. Essas coisas eu acho que me preocupa bastante. A outra coisa que avós e pais fazem muito é o medo de não comer. Se não come, a gente quer que eles comam de tudo. Mas se eles não comem o que a gente apresenta, a gente logo faz uma coisa que eles querem. Então, essa substituição da comida, eu pego bastante no pé. Eu falo, gente, se vocês querem que eles deixem de ser seletivos, vocês não podem forçá-los a comer e também não podem reforçar um comportamento que vocês não querem. Então, vocês querem que ele coma brócolis, aí você oferece brócolis, ele não come, você vai lá e faz macarrão, porque é uma coisa que ele come, só para ele aceitar. Não. Eu acho que a alimentação é um comportamento aprendido, então eu bato muito nessa tecla. A rotina é outra coisa interessante. Eu falo, tudo bem, no meio da madrugada o teu filho ir para tua cama, mas que ele saiba onde é o canto dele, que exista esse ritual. Na minha casa é assim, e isso eu não abro mão. É muito raro você ver eu deixar meu filho dormir uma noite inteira na minha cama, ele começar na minha cama. Isso eu replico no consultório. Então eu falo assim, faça um ritual com ele na cama dele, mostra pra ele que aquilo ali é o canto dele. Então que tem um livro, que tem essa hora gostosa. O ritual é muito importante. A rotina na vida da criança, né? A previsibilidade. Eu acho que crianças, bebês e crianças gostam muito da previsibilidade. Então, essas três coisas, essa permissividade excessiva dos pais, a alimentação e a rotina, a falta de rotina, são coisas que eu pego bastante no pé no consultório. Agora, de que jeito você vai fazer isso? Se você vai oferecer uma alimentação muito, sei lá, com vários alimentos diferentes ou pouco, isso não compete a mim. Se você vai dar banho no seu filho 1 ou 5 vezes ou vai pular dia sem banho, não compete a mim. Se você vai receber visita ou não, sei lá. Tem tantas coisas que eu falo, gente, cada família sabe de si. E quando a gente está falando das patologias, qual que é a maior preocupação do pediatra? Eu sei que a gente tem algumas doenças sazonais que têm perigos. O que é o mais preocupante no começo, no início da vida de uma criança? Depende, né? Geralmente é o que a rede social está falando. Atualmente é o que a rede social fala. Então, assim, se é bronquiolite, se é pé, mão, boca, se é coqueluche, tudo que sai no jornal. Antigamente era jornal, mas agora é no Instagram. Que a filha da blogueira tá com tal coisa. Todo mundo tem tal coisa. Então, eu sou muito preocupada com isso, de não alarmar os pais. Eu acho que pai não precisa ser colocado medo nos pais, né? O pai já nasce com medo, a mãe já nasce com medo. O pediatra tá ali para tranquilizar. Então, o pediatra fala assim, calma. Pneumonia silenciosa foi outra da moda. Será que meu filho tem? Eu falo, cara, ela não é tão silenciosa assim. Então, pera lá, vamos conversar. Eu acho que, assim como ser pai e mãe dá trabalho, ser pediatra dá trabalho. Ser bom pediatra requer conversa. Você vai gastar saliva. Eu me considero formadora de pais. Porque eu ensino, o começo da jornada, a gente caminha muito junto. Então, eu adoro. Eu acho que é a melhor fase. Eu falo, não tem problema, a gente vai se falar bastante nesse começo e tá tudo bem. Eu vou te ensinando e você vai aprendendo como é que é o seu jeito. E eu vou te dando ferramentas para construir o seu jeito de ser pai e mãe. Agora, com relação à doença, a febre é o top 10, é o primeiro, assim. Febre, não pode ter febre, porque aí começam os mitos. Vai convulsionar, ou não pode escorrer o nariz, porque é a bronquiolite. Zé, tem várias. Você pode falar do que você quiser. Sempre vai ter um pai preocupado. Ô Mari, por que você escolheu pediatria? Porque eu achava um desafio. Todo mundo, você gosta de criança? Eu falo, gente, eu não tenho cara de fofinha. Eu não sou fofinha com os meus pacientes. Eu não me visto cheia de bichinho. Eu acho ser pediatra é cuidar de uma família. Então, é um desafio, às vezes, mais do que duplo, né? Você cuida dos pais, você cuida dos filhos. Os seus pacientes não falam, então você tem que desvendar o que eles têm. É observação, é mais pelo desafio. Eu gosto muito de
de entrar nas famílias. Eu sou palpiteira, gosto de falar. Me perguntam tudo, eu falo tudo. É por isso. Eu gosto muito do desafio deles não falarem. Deles não conseguirem nem saber que estão nauseados. Ai, estou enjoada. Eles não conseguem falar isso. Eu acho isso incrível. Um assunto muito importante é sobre vacinação. Eu sei que nosso calendário vacinal é super extenso. O que você acha dessa corrente de algumas pessoas que não querem vacinar os seus filhos? Quando elas chegam para mim, eu tento convencê-las ou mostrar que não são infundadas essas coisas. Então, que as vacinas são muito importantes, que elas... É clichê falar salvam vidas, mas, assim, elas permitem a gente estar onde a gente está. Então, elas erradicaram doenças. Elas promovem vida saudável. Muito mais do que fazem mal. Elas não fazem mal. Explica pra gente por que a vacinação é importante. Nossa, eu nunca pensei que eu tivesse que explicar isso. A vacinação é importante, não é aquela fala, um pacto coletivo, não sei. Não. Contra fatos, não há argumentos. Perfeito. As vacinas diminuíram mortalidade infantil. As vacinas promoveram a diminuição de comorbidade na vida adulta. Então, doenças que antes matavam, que antes mutilavam, elas não existem mais. Doenças que provocavam sequelas graves, elas pararam de provocar sequelas graves. A vacina está aí para isso. Meu filho vacinou, mas mesmo assim ficou doente. Sim, ele ficou doente de forma branda porque ele foi vacinado. Porque essas doenças são graves em crianças. Então, vacina é uma coisa inegociável. Mari, isso acho que é talvez a parte mais importante. E esse nosso programa, nossa coluna podcast, é para falar sobre qualidade de vida. E se a gente chegar no rincão do Brasil, lá no interior, com essa informação de uma pediatra bem-sucedida, que tem uma gama gigantesca de pacientes, e entender que a vacina salva vidas, sim, acho que a gente já atingiu nosso objetivo aqui. Vacina, eu li um artigo recente que não existe um pediatra que seja anti-vacina. Não existe. Não é para existir um pediatra que seja anti-vacina. Eu acho que essa atitude, essa resposta é a resposta mais contundente. Desculpa, se você não quer vacinar seu filho, procure outro médico. E eu acho que a gente tem que alertar para mostrar a importância. Eu não consigo atender. Porque tudo bem, é uma opção sua, mas é uma opção minha não te atender. E nesse assunto sobre vacina, existe muita diferença a vacina pública, que é dada na rede do SUS, e a vacina privada? Sim e não. O Programa de Imunização Nacional do Brasil é um dos mais completos do mundo. O que acontece hoje é que a rede particular, as vacinas agora são produzidas de forma rápida, elas são aprimoradas de forma rápida. Então, na rede particular, você consegue algumas vacinas mais completas. Mas você não é negligente com o seu filho se você não consegue arcar com todas as vacinas no particular. Então, o programa do SUS é muito bom. É muito bom. Não tem como falar de forma negativa. Algumas intercorrências que eu tive com relação à vacinação no SUS foi por erro de treinamento ou por a não homogeneidade do treinamento das pessoas que aplicam, das pessoas que informam a vacinação. Então, eu tive algumas confusões com relação a posso vacinar ou não, ou alguns erros de aplicação, mas só. As vacinas têm a mesma marca, muita maioria das vezes, só que no SUS é menos completa do que no particular. Basicamente isso. É importante isso. Nossa, isso é demais. Demais. E tem uma... Como é que a gente chama? É um movimento aí desses anti-vacinas, não tem? Difícil. Tem. E aí eles vão achar pelo em ovo. Exatamente. Então, o mercúrio, o alumínio. Se vacina fosse tão ruim assim, ela não teria trazido tanto benefício para a humanidade. A gente esquece da varíola, a gente esquece da poliomielite, a gente esquece de tantas coisas aí. É óbvio que quando você vacina de forma maciça uma população, os efeitos colaterais aparecem. Mas são efeitos colaterais raros. Mas eles aparecem, porque a amostra é muito grande. Agora, se você estudar todas as vacinas e correlacionar com tudo, tem um site que mostra correlações esdrúxulas, sei lá, aumento da incidência de infarto e sei lá, relacionado com, sei lá, tem umas coisas muito... Eu não lembro de nenhum, assim. Infarto com assistir o cinema na sessão das 16. Sabe umas coisas assim que não tem a menor... Aí você vê uma correlação e você fala assim, tá vendo? Assistir cinema na sessão das 16 dá mais infarto.
Você vê isso o tempo todo. Mari, outra preocupação também, eu acho que de consultório, é sobre o uso correto de alimentos, né? Sim. Introdução a refrigerante, açúcar, doces. Os hábitos dos pais, muitas vezes, acaba passando para a criança. Muito. E eu acho isso interessante, porque dentro da ortopedia, a gente pega algumas crianças com escoliose, essas coisas, e a gente observa que, né, pais que não se alimentam bem, o filho também acaba não tendo hábito. E, recentemente, a gente soltou um vídeo de um canal falando sobre atividade física. E eu fui levantar literatura. E os trabalhos, a Organização Mundial de Saúde fala que, assim, não existe idade hoje para começar uma atividade física de fortalecimento. O que os trabalhos vêm mostrando é que se você expor a criança sobre supervisão, pessoas profissionais orientados, ele cria hábitos saudáveis. Alimentos também é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho assim, que nós, falando ainda de educação, de parentalidade, nós como pais modelamos comportamento pelo exemplo e não pela fala. Então, o que você fizer, o teu filho vai copiar. Então, a introdução alimentar é uma excelente oportunidade para a reeducação familiar completa. Estilo de vida saudável, é ótimo você iniciar uma atividade física se você não pratica quando o seu filho está na fase de iniciar. Então, ele vai aprender com exemplo. Não tem como, não tem para onde fugir. Se você é uma pessoa que você se exercita todos os dias de alguma forma, você não precisa fazer tudo de tudo, você não precisa fazer um Ironman, nada. Mas se você tem um hábito saudável, teu filho vai copiar. E você pode exigir isso. Tá vendo? Eu faço, você faz também. E tratar como corriqueiro. Isso é um valor. Isso é bom. E isso é uma coisa que você tem que reforçar no consultório? Sim. Porque pais que comem lasanha congelada todos os dias querem que o filho de 3 anos coma brócolis, chicória e tenha uma alimentação impecável. Eu falo, E você tem visto o aumento da obesidade infantil no consultório? Sim. Sim. E como combater? Educando os pais. Obesidade é uma doença crônica, né? Então, tem vários fatores. Óbvio que o consumo de alimentos ultraprocessados, de açúcar, o apetite, o comer por prazer, ele tem que ser educado. Então, muitos avós não entendem por que a gente não deixa por açúcar, porque os pais de hoje em dia estão mais conscientes com relação a isso. Eu falo, gente, não é que não pode, mas a gente não vai comprar e oferecer um chocolate toda hora para a criança, porque aquilo modela o cérebro a comer por prazer e não pela fome, pela necessidade de comer. Então, é muito importante a gente não demonizar os alimentos. Então, você vai expor o seu filho a chocolate da forma mais natural possível. Ele vai começar a frequentar festinhas e vai ter lá o brigadeiro, o bolo. Se ele demonstrar interesse para comer aquilo, tudo bem. O grande problema que eu tento convencer no consultório é os pais, os avós, os responsáveis a não comprar. Você não vai comprar aquilo todo dia porque ele gosta, é muito legal, tadinho, ele não come doce. É o que todo mundo fala. Os adultos que não comem doce são, nossa, tem uma super força de vontade, tem foco. A criança que não come doce é tadinho. Eu falo, não, gente, não. É a mesma coisa. Não vamos expor as crianças a isso. É natural, é social. Então, é um hábito social. Sabe, você bebo socialmente. Como doce? Como? Mas é uma coisa que você não liga tanto. Que você não pode dar importância. É igual o palavrão, é igual a educação. Se você come chocolate todos os dias, é quase impossível que o seu filho não vá comer. Quase impossível. E se você coloca o chocolate no centro, sei lá, se você come muito, é comportamento aprendido. Você vai modelar um comportamento ali que você não quer. Exato. E um outro assunto também, para mim, é de bastante interesse e de falta de entendimento sobre desenvolvimento, né? Então, existem os marcos de desenvolvimentos e aí a gente faria só um podcast sobre isso. Mas, basicamente, assim, Mari, a gente fala muito sobre autismo, essas crianças TDAH. O que chama a atenção para quem está em casa? Qual é eu sei que são vários sinais, mas alguma coisa em particular que você poderia pontuar, que falar assim, acho que a gente precisa investigar, pedir ajuda multidisciplinar? Eu acho que é muito difícil a gente falar de um ponto. Tem gente que fala, o bebê não faz contato com a mãe. Mas às vezes é tão subjetivo que eu tenho medo de alarmar as pessoas. Se eu pudesse dar um conselho para as mães que nos assistem, tenha um pediatra para chamar de seu. Então, acompanhe com alguém com um olhar treinado para detectar essas coisas. Para fazer um diagnóstico como autismo, é necessário uma equipe multi. Não é uma sentença, não é um negócio que eu vou preencher, ele tem pneumonia. Não é diferente. Então, às vezes levam sessões,
várias consultas, não é numa única consulta, não é numa única sessão que a gente sai com um diagnóstico. E eu falo para os pais no consultório que tem essa preocupação ou que tem um filho com suspeita de alguma doença do espectro autista, assim, de alguma condição nesse sentido. Que o mais importante não é o diagnóstico, é a gente trabalhar a dificuldade do nosso filho. Então, se o seu filho tem dificuldade de socializar, de falar, de comer, é isso que é mais importante do que o diagnóstico que vem com isso. Se antes do TDAH ele começa a apresentar antes do diagnóstico, né? Ele começa a apresentar dificuldade escolar, você tem que entender o porquê. Será que ele não está enxergando? Será que ele não está ouvindo? Será que ele não está processando o que ele está ouvindo? E intervir nisso. E, em paralelo, correr atrás do diagnóstico. Porque hoje, com o espectro autista muito ampliado, se bobear, nós 3 aqui estamos tangenciando ou estamos dentro. Nossa, maravilhoso isso, né? É isso. E não se preocupar com a opinião alheia do vizinho, né? Nossa, seu filho não faz isso, acho que ele é autista. É muito comum também. É verdade. Mas se eu pudesse dar uma dica, assim, tem um profissional que você confia do teu lado para caminhar junto com você. Porque são diagnósticos que não são urgentes, são incipientes, eles começam a ser instalados, você começa a observar. E quanto antes você observar alguma coisa e você for corrigindo ou melhorando, porque às vezes você não é capaz de corrigir, é o mais importante. Tá atraso de fala, vai para fono. Faz um trabalho com fono. Evoluiu, perfeito. Mas ele está com dificuldade em matemática. Vamos ver isso melhor? Então, assim, espera acontecer. A gente fica com muito medo de... não faz contato visual. Ele tem preferência por alimentos da cor laranja. Umas coisas que eu falo, gente, isso sozinho não faz diagnóstico. É isso. E é interessante, né? Porque uma criança com uma acuidade visual diminuída, um problema na visão... às vezes pode ter dificuldade no desenvolvimento e era simplesmente um óculos. Exato. Um menino que não consegue enxergar bem, é super agitado em sala, ele é erroneamente diagnosticado, TDAH, hiperativo, não sei o quê, ele não enxergava, ele não escutava. Então, tem que ter um pediatra para chamar de... seu. Exato. E você falou uma frase que é importante, a avaliação multidisciplinar. Sim. O seu instituto é isso, né? Conta um pouquinho do seu instituto para mim. Gente, o Maccabi nasceu da vontade de 3 irmãs de praticar a medicina raiz, aquela medicina sem fricotes, ao mesmo tempo acolhedora, sabe? É um lugar de escuta atenta, é um lugar que você vai ser acolhido, é um lugar que a gente sonha que você pode se largar, assim, vem pro meu colo que o Maccabi recebe vocês. Então, a gente tem hoje fono, físio, psicóloga, tem osteopata, fora tem nutricionista, enfim, tem um monte de coisa lá. É um projeto do coração de 3 irmãs, assim, é isso. É minha menina dos olhos hoje. E quem está em casa e quer conhecer essa menina dos olhos, como é que faz? @Instituto Maccabi no Instagram, tá lá, tem um link, clica ali, tem o WhatsApp. E tem possibilidade de consulta online para quem está longe? Tem, sempre tem. É mais limitado, não dá pra gente falar que não se uma criança está doente e tal, eu posso muito mais fazer orientação, mas essas coisas de acompanhamento, de trocar ideia, de opinião, com certeza é possível fazer online. A gente ainda não pode auscultar ninguém online, nem olhar muito a garganta de alguém online, nem o ouvido, muito menos. Mas online já possibilita bastante coisa. Às vezes a pessoa precisa só de uma orientação, de um caminho. O que eu faço? Então, isso com certeza. Mário, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria te pedir 3 coisas. Para quem está em casa e tem um bebezinho, ou está para chegar um bebê, qual é a maior dica de um pediatra que está chegando um bebezinho? De um pediatra... Calma, que vai dar certo. Seja resiliente. Eu acho que resiliência é uma palavra muito da moda, mas eu falo isso para todas as gestantes que chegam ali ou por todas as puérperas. Se você é resiliente, então, a resiliência o que é? A capacidade que a gente tem de responder em situações adversas. E a maternidade, no começo, ela é muito adversa. Eu me arrepio de falar porque a gente tem sentimentos ambíguos, a gente, por vezes, não sabe o que fazer. Então, assim, seja resiliente e tenha uma rede de apoio. E o pediatra, ele é incluído nessa rede de apoio. Hoje em dia, eu vejo as pessoas muito isoladas. Antigamente, a gente tinha mais familiares perto, mais vizinhos. Hoje, não é mais isolado. A gente tem muitos amigos virtuais que, às vezes, acabam atrapalhando mais do que ajudando. Grupos de mães ajudam, às vezes, mas às vezes confundem e atrapalham. Então, cerquem-se de pessoas que você confia.
Sabe aquele palpite de vó que todo mundo julga? Às vezes você desconsiderar, mas você nunca jogar a avó para escanteio, porque ela é uma pessoa muito importante, independente do que ela fala. Se você parar para pensar do ponto de vista de uma avó, ela é mãe 2 vezes. Ela fala as coisas no medo de errar. Ela não pode errar ali, porque ela é a referência da mãe como mãe. Então, eu valorizo muito as avós nesse sentido. A gente fala, é mito de vó, a avó falou aquilo. Eu falo, cara, mas tá bom, deixa ela falar, porque ela tá falando pro teu bem. É porque ela quer o teu bem, é porque ela tem tanto medo de deixar passar alguma coisa que ela fala. E ela já viveu isso, né? Exato. Obrigado pela avó do Gustavo, minha sogra, que ela é uma rede de apoio fantástica. É isso. E para quem tem um filho um pouquinho maior, igual o meu, de 4 a 8, tá ali na fase da infância... Curta. Convida ele para fazer coisas, seja parceiro do teu filho, senta às vezes só para conversar ou para deixar ele brincar com você. Nossa, aproveite, faça programas, proponha coisas e desafios. Sei lá, alguma coisa que você gosta de fazer, mostra para ele. Filho, eu gosto de ler tal livro, vamos ler comigo? Coisas assim. E pro meu, de 8... Pra frente, os adolescentes que estão chegando. Usa gírias. E aí, meu, como é que você tá? Do momento, né? Óbvio que essa gíria não é do momento. É o cria. Mas eu acho que eu iria nessa linha. Tá. Filha, a mamãe gosta tanto de tomar sorvete de morango, vamos comigo? A mamãe precisa tanto fazer tal coisa, vamos comigo? Eu convidaria o meu pra fazer isso. Tô no caminho, então, viu? Mari, se você fosse dar uma nota pra você como mãe, que nota que você daria pra você? Não posso dar 10 nunca, porque a gente sempre pode melhorar. Eu daria 8 ou 9. Eu acho que eu sou uma boa mãe. Às vezes perco a paciência, como toda mãe. Agora, Grande maioria. Agora eu vou fazer uma polêmica. E pro pai, que nota que você daria? Pro pai dos meus filhos? Sim. Eu daria 10. Oh. Pro pai. Você perguntou pro pai. Pro pai. Eu vou perguntar isso em casa, a hora que eu chegar. Pro marido não pode perguntar. Não. Essa não é a pergunta. Pro pai, eu escolheria ele de novo pra ser pai dos meus filhos. Que lindo. E você, que nota que você se dá como pai? Eu sou um pai em construção. Acho que eu não sou 10, não. Não? 9.9? Eu acho que eu passo de ano, mas eu acho que um 9 tá bom. Eu tenho meus momentos de... Eu tenho muito medo sobre educação, né? Então, eu acho que a gente tem que apertar e ao mesmo tempo soltar. Eu acho que... Eu aprendo todo dia em casa a educação positiva. A minha educação nunca foi positiva. Então, mas eu sou um pai em construção. E eu acho que o desafio de ser pai completa. Se você não é pai, se você não é mãe, você não está completo. Eu acho que esse é o recado. Eu acho. É difícil, mas é isso. Mari, assim, obrigado gigantesco por ter vindo. Esse assunto, assim, pra você ter uma ideia, a prova de residência é dividida em áreas. A pediatria talvez é a parte mais importante da prova, porque é onde cai o maior número de questões. Pediatria é gigantesco, são temas assim que a gente pode fazer um programa só para o recém-nascido e as fases de desenvolvimento. Mari, você é uma grande comunicadora, você é amiga da minha esposa e ela falou de fato que você fala muito bem e eu quero te trazer mais vezes aqui. Bora. Tentar arrastar ela para ver se ela vem um dia. A Mari é intensivista de formação, então ela já cuidou do estado mais crítico quando a criança e o médico vai lá resgatar, talvez. A IT sabe, eu e ela junto, a gente é muito pé frio. Então eu admiro demais a calma de vocês, a precisão. Então vocês como intensivistas, vocês têm muito que ensinar a medicina de forma geral. Obrigado por ter vindo. Nada. Pessoal, vamos acessar as redes sociais da Mari, acompanhar lá o Instagram. Vai lá. E quem tem dúvida, tem uma pediatra de mão cheia. E aí, Gi? É demais, né, falar sobre isso. Ainda mais, eu acho que esse momento, assim, que eu, como mãe de um pré-adolescente, né, sei lá, é o mental que vai dando aquela... exausta a gente, né? A gente fica cheio de dúvidas. Então, eu acho que é maravilhoso quando a gente consegue conversar com alguém que dá um nortezinho, né? Dá um acalento ali pra alma. E tá passando por isso, porque é uma mãe em construção Sim, também. uma mãe em construção, vivendo e aprendendo. Cada dia é uma fase nova.
Cada dia que eu não perco a paciência, eu me dou uma estrelinha. Ai, é Falo, maravilhoso. Hoje eu não perdi a paciência. Isso é tão maravilhoso. Isso é humano, realmente. né? Tem uma pediatra, tem um coração batendo debaixo de um jaleco, né? Exato. A gente escuta algumas coisas. Um dia eles estavam doentes. Mamãe, por que você vai sair para examinar os outros doentes? Quem está doente somos nós. Você tem que ficar aqui. Aí eu... Isso dói. Até mais, turma. Até mais, turma. Exato. Muito legal. Mari, obrigado. Deixa um recado pra gente. Eu volto. Boa. Bora pro próximo programa? Bora. Gi. Bora, José. Obrigado. Pessoal, nossa coluna podcast hoje falou sobre talvez um assunto que é fundamental. Se você é um pai em construção, igual a mim, igual a Gi, uma mãe, divulgue esse programa. Eu acho que a gente trouxe pílulas aqui de coisas que são muito importantes. O assunto é vasto. Nós vamos trazer em outras oportunidades assuntos específicos. Se você tem alguma coisa que gostaria de perguntar, crie uma pauta para o próximo programa e vamos embora para o nossa coluna podcast. Bora. Até o próximo.